quer retirar os direitos, e é preciso ter cuidado com a reforma trabalhista, porque ninguém fala nela, e ela está sendo construída, e a comissão da reforma trabalhista está absorvendo, gravitando, trazendo para dentro dela todas as proposições que são contrárias aos trabalhadores. Não só a terceirização, como também o trabalho intermitente. O horista, você trabalha por hora e ganha por hora. Acabou o salário mínimo. Acabou o salário mínimo. Acabou o repouso remunerado. Acabou todas as conquistas. O legislado sobre o negociado, o legislado sob, ou seja, inferior ao negociado, que tem determinadas estruturas e determinados pontos que ele pode versar sobre eles, eles estão atraindo todas as proposições que são contra os trabalhadores, numa reforma que não precisa de quórum qualificado, que maioria simples aprova. Isso é rasgar a CLT. Nem a ditadura ousou tanto, essa invasão sobre as aposentadorias, que vai, em verdade, empobrecer os municípios. Por volta de 1/3 de grande parte dos municípios brasileiros sobrevive dos rendimentos da Previdência, que não existirão mais, seja o BPC, seja a própria Previdência, e o BPC desvinculado do salário mínimo, como as pensões. As pensões, 50%, 10, sem o limite, ou sem o piso do salário mínimo, é transformar em nada. E você não poder acumular pensão e aposentadoria, ou aposentadorias, é apropriação indébita. Porque você contribuiu a vida inteira. Se você tem 2 aposentadorias, você contribuiu a vida inteira para ter 2 aposentadorias. Se você tem uma pensão e uma aposentadoria, alguém contribuiu para que você tivesse uma pensão e aposentadoria. O Estado não pode se apropriar disso. Isso é apropriação indébita. E a regra de transição? A regra de transição que vai excluir por volta de 76% das pessoas que contribuem para a Previdência. Porque limita 45 e 50 anos. Imagine se durante a Previdência você tiver 44 anos e 11 meses de idade. Vai ter que trabalhar até 65, atendidas as outras condições de contribuição. Então, portanto, não dá para que nós possamos assistir a reforma da Previdência acontecer. Na verdade, ela não é reforma. O Brasil teve 6 reformas da Previdência no último período, de 93 para cá. 6 reformas da Previdência. 6. Fala-se da Previdência no setor público, mas a Previdência no setor público está diminuindo o déficit. Cada ano que passa, o déficit é menor. Porque aumentou-se a contribuição, inclusive. E porque quem ingressa agora não tem mais a paridade. Então, portanto, nós vamos ter que desconstruir, não há déficit, e dizer que o que esse governo quer é pagar as contas do golpe e estabelecer e colocar os nossos direitos em uma bandeja para ser devorado. Eles não têm tanta unidade como tiveram na PEC 55 ou 241. Tem sessões 5 vezes na semana. A sessão de segunda e de sexta, elas não são sessões deliberativas, são sessões de debates. Elas podem acontecer com 10% dos parlamentares, 51 parlamentares. Durante a PEC 55, eles deram quórum para 5 sessões durante a semana. Por quê? Porque o prazo para a emenda são de 10 sessões. Em 2 semanas, eles conseguiram acabar o prazo de emenda. Acabando o prazo de emenda, o relator pode apresentar no dia seguinte o seu relatório. Eles não conseguiram dar quórum nem na segunda, nem na sexta. E nós temos que fazer uma pressão no parlamentar onde ele mora e onde ele tem voto, para dizer que nós não vamos permitir que ele possa acabar com a nossa aposentadoria. Eu diria para cada um e cada um de vocês que nós temos que romper a lógica que sai dos meios de comunicação,
porque ela se apropria. Sabe como eles se apropriaram do 8 de março? 8 de março, a gente ganha um botão de rosa. Todo mundo dá parabéns para a gente, mas não tem direito. É igual ao Outubro Rosa. Outubro Rosa, todos os prédios colocam a fita rosa, mas não tem mamografia, mas não tem médico, mas não tem como a gente detectar precocemente o câncer de mama. Eles buscam se apropriar das nossas conquistas. E nós vamos dizer, no dia 8 de março, que o dia 8 de março é para lembrar as nova-iorquinas que lutavam por ter direito ao seu próprio tempo. Num período que 85% das pessoas que trabalhavam eram mulheres e crianças. E onde o nosso tempo estava na mão do patrão. Você podia trabalhar 15 horas, 16, 17 horas. É o que eles querem fazer agora, com o trabalho intermitente. O nosso tempo vai estar na mão deles, ou com o trabalho dentro de casa, que está na reforma trabalhista. O nosso tempo vai estar na mão deles, e não na nossa mão. Esse dia 8 de março, nós vamos lembrar da violência que nos atinge. Essa que deixa marca na pele, que a gente consegue ver. E uma que deixa só uma marca na alma, mas que é igualmente profunda. A violência doméstica que faz com que milhões de mulheres tenham medo de voltar para casa. Na casa, em casa, nós somos nós mesmos. Na rua a gente é anônimo, ninguém sabe quem a gente é. Tem milhões de mulheres neste país que têm medo de voltar para casa. Mulheres que são tiradas delas mesmas todos os dias aos pedaços. E quando olham para dentro de si, de repente vão perceber que não existe mais nada. Elas viraram o espelho do desejo do outro. E quando elas dizem, dê cara a minha vida de volta, eu me quero de volta, elas sofrem a reação daqueles que acham que somos coisas. Nós vamos lutar contra a violência. E vamos lutar contra uma das mais profundas violências institucionalizadas nesse país, que é esta reforma. Vamos lembrar as nova-iorquinas e vamos dizer que nós, mulheres, carregamos uma coragem muito grande. Eu penso que nesse correr da vida, que segundo o poeta, às vezes embrulha tudo, eu vi muita coisa que eu não queria ter visto. Senti muita coisa que eu não queria ter sentido. Mas é inequívoca a coragem que carregam as mulheres. Eu vi mulher, na minha cidade, agarrar traficante pela garganta e dizer, largue meu filho. E eu vi as mães de Lusiânia, que os seus meninos estavam desaparecidos, que ocupavam os prédios públicos e diziam, eu quero meu filho de volta. E não sabiam o que é que estavam enfrentando. E vi mães pularem em poço profundo sem saber nadar. E vi mães entrarem em bocas de fumo de madrugada e dizer, seu lugar é em casa, arrastando seu menino pela mão. É muita coragem que as mulheres têm. Por isso que quando a gente se coloca em movimento, a gente vai movimentando a sociedade. E por isso que a discussão de equidade de gênero, que tem como centro a reforma, a eliminação da violência, os nossos direitos sexuais e reprodutivos, ela não é uma discussão menor. Ela não é cereja de bolo, chantilly de café. Não é adorno no cabelo, por melhores que sejam os adornos. Ela é estruturante. Porque nós vivemos numa sociedade que assassina 60 mil pessoas todos os anos. A maioria jovens e negros. Extermínio de uma geração. São pessoas, antes de serem mortas, desumanizadas simbolicamente. Se nós mulheres não somos donas do nosso corpo, do nosso desejo, da nossa vida, nós somos desumanizadas simbolicamente. Porque, para que nós possamos nos reconhecer enquanto seres humanos, nós temos que lutar. Porque é a luta que faz a gente transformar. É na luta que a gente se faz humano. Porque nós exercemos uma condição que só os seres humanos têm. Ter consciência da vida, pegá-la pelas mãos e transformá-la. É na liberdade que a gente se faz humano. É na condição de sujeito que a gente se faz humano. Se tiram isso das mulheres, tiram a nossa própria humanidade. E se há uma violência que vai nos tirando a condição humana, que vai nos desumanizando, nós vamos naturalizando a desumanização, e isso faz
desta sociedade, uma sociedade violenta. Igualdade de direitos, liberdade de ser, liberdade de amar, são extremamente revolucionários nessa etapa da nossa história e são fundamentais para que nós possamos construir uma nova sociedade. Por isso, eu encerro lembrando alguns poetas. Um que diz, Guimarães Rosa, que o correr da vida é esse, às vezes embrulha tudo. E que a vida é mais ou menos assim, ora aperta, ora afrouxa, ora esquenta, ora esfria, ora inquieta, desassossega, ora se aquieta. Mas a vida exige de nós coragem. Nós, mulheres, nós, povo deste país, temos coragem para transformar esta nação e para cantar a canção do outro poeta, o poeta maior, esse que diz que a gente não pode, de forma infeliz, estar trabalhando para o mundo caduco. Esse que diz que é preciso cantar uma canção que acorda os adultos e adormece os meninos e meninas. E essa canção hoje, ela diz: fora Temer, golpistas, fascistas, machistas não passarão, nenhum direito a menos.